Olá, começa agora o programa que apresenta e debate temas estudados por mestres e doutores em Direito. No Academia de hoje vamos falar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A tese que vamos discutir é do doutor em Direito Internacional, Siddhartha Legale. A Corte Interamericana de Direitos Humanos como Tribunal Constitucional Transnacional. Tese apresentada à Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como exigência parcial para obtenção do título de doutor em Direito Internacional, sob orientação do professor Paulo Emílio Valtier Borges de Macedo. Assegurar que direitos humanos sejam respeitados ao aplicar a Convenção Americana de Direitos Humanos e os tratados dessa natureza é uma das atribuições da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O órgão autônomo também age consultivamente quando reconhecida a competência dele pelos Estados-membros em determinadas demandas. A Corte, com sede na Costa Rica, já realizou sessões no Brasil para discutir a violação de direitos. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça é o guardião da jurisprudência da Corte em língua portuguesa. A parceria prevê a integração da jurisprudência local à jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Corte e sua atuação transnacional em discussão agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça Alonso Freire, doutor em Direito Público, e Roberto Daledoni Machado Filho, doutor em Direito Internacional. Eu agradeço aqui a presença dos senhores no Academia e já me dirijo diretamente ao doutor Siddhartha para que faça uma exposição inicial do trabalho. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e, basicamente, eu vim para falar da minha tese de doutorado em Direito Internacional pela UERJ, e onde eu defendi que a Corte Interamericana cada vez mais se comporta como um verdadeiro tribunal constitucional. Isso não foi algo forjado do dia para a noite, enfim, a Corte está próximo de completar 50 anos da Convenção Americana, sua previsão. Na década de 80, ela se comportava muito como um tribunal internacional nos moldes clássicos, de solução de conflitos, de responsabilização. Mas ao longo da década de 90 e dos anos 2000, que eu chamo de Corte Cansado Trindade, ela passou a se comportar como uma verdadeira Corte Constitucional, ou seja, a comparar a Convenção Americana com uma Constituição invalidando a legislação interna, a realizar o chamado controle de convencionalidade das leis e a proteger grupos vulneráveis. Mas essa construção da Corte Interamericana como Tribunal Constitucional não se deu única e exclusivamente por uma autopercepção da Corte Interamericana. Também as constituições latino-americanas passaram a conferir o status constitucional aos tratados de direitos humanos e as cortes constitucionais da América Latina, claro que com alguma contradição, idas e vindas, também passaram a elevar hierarquicamente o status do tratado e, por consequência, também o papel da própria Corte Interamericana. Então, em síntese, é basicamente isso. Doutor Siddhartha, vamos chamar os nossos convidados para participarem? Doutor Roberto Daledoni, muito obrigado por vir aqui, viu? Eu que agradeço. Fique à vontade, faça uma questão sobre a tese. Bom, primeiro cumprimentar o Siddhartha pela tese. A tese está muito bem elaborada, bem redigida e a leitura realmente foi muito prazerosa. A minha pergunta é um pouco no sentido de tentar entender a forma como você empregou alguns conceitos ali. Então, por exemplo, a própria noção de constituição, de que forma que ela é pensada ou abstrativizada para permitir que você empregue esse termo para uma convenção internacional, que em tese, a rigor, a gente poderia dizer que deveria se submeter à legislação dos Estados. E aí, um passo além, já que é parte de uma dinâmica constitucional dos próprios Estados latino-americanos, que estão, por meio de reformas constitucionais, reconhecendo a competência da Corte como sendo parte do seu direito constitucional, daria para a gente também dizer que existe uma espécie de direito constitucional transnacional, um direito constitucional que passa pelos países latino-americanos com uma base comum? Sem dúvida. Veja que eu produzi a tese muito com uma lógica indutiva e não dedutiva. Eu não quis sair de cara com um conceito de Constituição pronto. Eu optei por analisar todas as opiniões consultivas da Corte, todos os casos, e daí enxergar o que a Corte
vê como Constituição. Bom, o que eu percebi? Tem pelo menos 3 casos muito emblemáticos. Tem um caso Bairros Altos versus Peru, de 2001, que é de uma transcendência histórica absoluta em comparação até a outras cortes internacionais, porque ele fala que a lei de anistia peruana é desprovida de efeitos jurídicos. Ou seja, quando você despe, quando você retira a possibilidade de produzir efeitos jurídicos de uma lei interna, você está estabelecendo uma relação hierárquica que é típica de uma Constituição. Então, essa é a primeira decisão. A segunda decisão, que é bastante importante, é o caso Almonacid Arelanos versus Chile, porque ele forja o termo controle de convencionalidade como um dever tanto da Corte quanto das Cortes Constitucionais Nacionais no plenário. Tem casos anteriores, mas que são votos específicos do Sérgio Garcia Ramírez, no Ellen Maquichang, mas é o caso Almonacid Arelanos que estabelece o dever da Corte de realizar esse controle, se a legislação está compatível ou não, e que também os tribunais, no plano interno, têm esse dever. E o terceiro caso emblemático é o caso Cabreira Garcia e Montiel Flores. E esse caso, ele usa o termo bloco de convencionalidade. Quer dizer, você passa a estabelecer que a convenção, interpretada pela comissão e pela corte, é realmente um paradigma. Então, não é só o texto, é o texto mais o significado dessas interpretações dessas instituições, do ponto de vista até costumeiro mesmo. A jurisprudência reconhecendo essa elevação, mas também as cortes constitucionais no plano interno, ao realizar esse controle difuso. Então, quando eu qualifico essa Convenção Americana como uma Constituição, transformando um tratado que não foi previsto originalmente para isso, ele foi previsto como tratado do ponto de vista original, eu enxergo ele a partir de uma lógica de desenvolvimento progressivo dos direitos humanos que está no artigo 26. Ou seja, ele nasce como tratado, mas a partir desse desenvolvimento progressivo, você gera uma interpretação viva desse tratado e ele se torna uma Constituição. Ótimo. Doutor Alonso Freire, muito obrigado por vir aqui. Por favor, faça uma questão. Seja bem-vindo. Obrigado, Alexandre. Muito prazer estar aqui com você, com o professor Roberto. E um prazer também estar aqui analisando um pouco do trabalho do Siddhartha, um trabalho belíssimo, um trabalho muito bem redigido, com umas ideias absolutamente inéditas. E o Siddhartha é um dos grandes constitucionalistas e estudiosos da nossa era. Então, para mim é uma honra estar aqui. Gostaria de ouvir ele sobre como é que essa corte um dia pode vir a ser ameaçada por esse nacionalismo, especialmente no que diz respeito às cortes constitucionais, com exemplos ali na Polônia, na Hungria e em outros países. Como é que essas cortes vão se comportar frente a esse nacionalismo? Será que a gente pode falar no futuro de um suposto backlash, né? de uma resposta negativa a essas decisões das cortes internacionais? Tem 2 grandes momentos. Um é o que eu chamo de Corte Pedro Niken, que é na década de 80 e início dos anos 2000. A corte é basicamente uma corte consultiva nessa década de 80. Ele tem 10 opiniões consultivas que tem como função extrair o significado, esclarecer se uma lei do ponto de vista interno é compatível com a convenção ou não, dizer, por exemplo, se pode uma naturalização precisa ter tantos anos, se a pena de morte é compatível ou não com a convenção. Então tem um sentido de desentranhar o significado daquele dispositivo da convenção. Nesse período, a corte ainda é muito comedida, muito retraída, ainda está no seu perfil clássico. Nesse momento, o ciclo de casos que se tem são ciclo de casos hondurenhos, sobre desaparecimento forçado de pessoas. Ali a corte ainda é muito comedida também. Por exemplo, quando ela vai responsabilizar internacionalmente o Estado por violação de direitos humanos, no caso Velázquez Rodrigues, de 88, então completando 40 anos, ela chega a chamar o Estado e as partes para chegar a um acordo. Você vê o grau de autorrestrição da corte ainda naquele momento. Agora, posteriormente, já em meados da década de 90 até os anos 2000, essa corte Cansado Trindade passa por 2 ciclos, digamos assim. Um ciclo de casos peruanos, que é esse que forja a discussão de acesso à justiça e também essa questão do controle de convencionalidade, pelo menos as bases teóricas estão ali.
e o ciclo de casos colombianos, muito por conta dessa guerrilha, tem uma série de massacres ali, e a corte passa a se preocupar em dirigir o seu acervo para a proteção de grupos vulneráveis, que eu acho que é o papel contemporâneo de uma corte constitucional. Então, esses dois ciclos são muito emblemáticos. No final da Corte Cansada Trindade ainda tem um ciclo de casos brasileiros, puxando a brasa um pouco para a nossa sardinha aqui, mas é porque o Brasil realmente é, infelizmente, muito rico em violações variadas de direitos humanos. Trabalho escravo, pessoas privadas de liberdade, direitos da criança, direitos indígenas. Então, isso faz com que a corte seja representativo de uma época na corte que se volta à proteção desses grupos vulneráveis. E a corte vem numa crescente. Quer dizer, na década de 80 tinha 9 países, hoje são 21 que aceitaram a jurisdição. O número de casos na década de 80 eram 3, 4. Hoje são mais de 300 sentenças e mais de 1.500 medidas provisionais. Então, ela tem feito um trabalho muito importante de proteção desses grupos vulneráveis na América Latina. Agora, é claro que a história não é uma marcha triunfal em direção ao sucesso e ao progresso. Se a gente fosse usar uma imagem, ela se compararia muito mais a uma dança. Quer dizer, você vai para o lado, você vai para o outro, você, enfim, retrocede e avança. E essa pergunta do professor Alonso é muito inteligente porque você vê, por exemplo, países que são mais simpáticos à corte e países que são mais antipáticos. Por exemplo, a Bolívia chega a falar que a Corte Interamericana é uma engenharia supranacional. A Colômbia adere a essa ideia de bloco, tem uma teoria própria sobre o bloco de constitucionalidade que é belíssima e cita sistematicamente as decisões da Corte. Agora, tem outros países, como a Argentina, que já foi mais simpática e retrocedeu, ou a Venezuela, que chegou a denunciar a própria jurisdição da Corte. Agora, como é que a Corte reage a esse tipo de denúncia? O período enquanto aquele país está vinculado à Corte, ele não pode simplesmente dizer, não quero mais, não vou ser responsabilizado e vou sair. No período enquanto o aceite da jurisdição estava válido, ele vai ser responsabilizado, ainda que posteriormente ele saia. Isso já aconteceu antes com o Peru, por exemplo, que ele chegou, na época do Fujimori, a sair da Corte, só que depois ele voltou. Então, também o fato de um nacionalismo de um país ou outro retroceder não significa também uma derrota peremptória. Eu brinco com o Alonso que na minha contagem de 7 cortes constitucionais que eu dei uma avaliada, está 7-1. Tá ótimo. Eu vou pedir licença, doutor Siddhartha, aos nossos convidados também. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. Até já. E o Academia está de volta hoje com o tema A Corte Interamericana de Direitos Humanos como o Tribunal Constitucional Transnacional, com o expositor Siddhartha Legale e os convidados Alonso Freire e Roberto Daledoni Machado Filho. E eu já vou pedir imediatamente uma pergunta, mais uma questão ao doutor Roberto. Por favor, fique à vontade. Bom, professor Siddhartha, tem um trecho da tese que você comenta bastante o papel que a jurisprudência brasileira e como o Brasil percebe a competência da Corte e a força das decisões da Corte. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais como que a partir da própria Constituição brasileira seria possível reconhecer esse status de Constituição também para as decisões dadas à Corte, ou status constitucional para as decisões feitas pela Corte. Excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de comentar um artigo que é esquecido geralmente da Constituição, que é o artigo 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Como está depois, lá no finalzinho, as pessoas acabam esquecendo. E não tem muitos trabalhos escritos e o que tem eu não compartilho da visão. Então, esse artigo fala justamente que o Brasil propugnará pela criação de um Tribunal de Direitos Humanos.
Então, é algo genérico. Eu busquei os trabalhos da Constituinte e em 2018, quer dizer, a Constituição completou 30 anos, então é um momento importante resgatar isso. E ali, naquele momento, não se tinha clareza também do que era a Corte Interamericana, que tinha sido criada em 79, ainda era um trabalho recente, especialmente em matéria política. Mas ainda assim, os deputados que propuseram esse artigo falaram, olha, tem uma corte aí regional de direitos humanos. É importante que a gente siga isso e coloque na Constituição. Então, a partir de uma interpretação histórica, eu acho que dá para a gente resgatar e dar uma força a esse dispositivo à luz de uma leitura sistemática da Constituição, quer dizer, a prevalência dos direitos humanos, o próprio artigo 5º, parágrafo 2º, que fala que o Brasil não vai deixar de reconhecer direitos fundamentais fora do título 2 e também nos tratados de direitos humanos. Houve um avanço na jurisprudência do Supremo nesse sentido muito positivo, que se passou de um mero status de um tratado em geral, os tratados de direitos humanos, para os tratos de supralegalidade. Eu quero pedir mais uma questão, doutor Alonso, por favor. Eu concordo com o professor Siddhartha, o Supremo tem evoluído de uma maneira assim, significativa na atenção que tem sido dada aos precedentes da Corte Interamericana e de outras cortes internacionais também, sobretudo aí nos casos mais polêmicos, nos casos mais difíceis que o tribunal tem enfrentado. A gente sempre tem encontrado ali, você assiste a TV Justiça ou lendo os votos, uma atenção que eu julgo muito devida, uma certa preocupação com uma conciliação com esses precedentes. Então, eu acho que o Supremo realmente tem dado a passos largos um avanço no que diz respeito a isso. Então, nós só temos a comemorar. Quanto a essa questão do tribunal, e aí falando um pouco sobre os precedentes, e sobre precisamente o título do trabalho do professor Siddhartha, o que eu queria ouvir um pouco mais ele, até para esclarecer para quem não teve acesso ainda ao seu trabalho, o que significa dizer que a Corte Interamericana seria um tribunal constitucional? Seria dizer que ela seria uma guardiã de todas as constituições, por exemplo, das constituições dos países que aderem a ela, ou seria um papel pedagógico, ou seja, de sinalizar como é que deveria ser interpretado? Então, eu gostaria de ouvir isso e eu acho que você poderia esclarecer para os nossos ouvintes aí o que seria, de fato, uma corte constitucional. Bom, o que é uma corte constitucional, em minha visão? É aquela corte que vai proteger um documento que desfruta de supremacia. Então, no caso, a Convenção Americana vai desfrutar de supremacia por essa visão dos ciclos de casos, bairros altos, que a gente já falou, mas também porque, por exemplo, mesmo na visão do Supremo, ele considera a Convenção com um status supralegal, ou seja, está acima da lei, mas abaixo da Constituição. Ainda nessa visão, que não equipara a uma Constituição, ela não deixa de tornar a Convenção Americana parâmetro de validade para toda a legislação interna. Então, mesmo nessa visão mais comedida do Supremo, a Convenção Americana funciona como parâmetro de validade. Então, esse é o primeiro mecanismo. O segundo critério para você definir que é uma Corte Constitucional é a ideia do controle de convencionalidade. E isso vai ser exercido tanto pela Corte Interamericana quanto pelo Tribunal Nacional Constitucional, quer dizer, o Supremo, a Corte Constitucional Colombiana, o Tribunal Plurinacional Constitucional da Bolívia, Corte Constitucional do Equador, enfim. Então, esse controle, esse duplo controle, nacional e internacional, coloca também a Corte nesse patamar. E o terceiro é a proteção de grupos vulneráveis. A gente sabe que, muitas vezes, as cortes constitucionais têm um papel muito grande e assoberbado em uma série de matérias, quer dizer, de direito público, de tributário, administrativo. Então, eu acho que quando você tem um órgão que o acervo, 100% dele se dedica a direitos humanos e tem um foco gigantesco na proteção de grupos vulneráveis, que muitas vezes não encontram eco num acervo das cortes em geral, por conta dessa importância e desse volume de trabalho, quanto nas instâncias majoritárias, legislativo e executivo, esse acervo adquire esse papel pedagógico que o professor Alonso bem lembrou, quer dizer, se torna um repositório de experiências e de migrações de ideias constitucionais pela América Latina, gerando esse direito constitucional interamericano, a partir desse compartilhamento de ideias comuns.
E aqui, o que eu acho particularmente relevante, por exemplo, é você buscar essa norma mais protetiva de direitos humanos, o chamado princípio pro persona, que a Corte trabalha muito bem a partir do artigo 29. Então, você ter duas instâncias, você possibilita encontrar melhor, em caso de falha, ou nacional ou internacional, uma solução para esse problema, especialmente a grupos que têm uma dificuldade enorme, que às vezes levam anos para ver seu direito reconhecido, 10, 15 anos, 20 anos. Então, ter esse duplo controle e perseguir essa norma mais favorável a esse indivíduo que faz parte desse grupo vulnerável, ou melhor, vulnerabilizado, porque ele não é vulnerável em si, são opções políticas e econômicas que constroem essa vulnerabilidade ou essa exclusão. Então, o Supremo e a Corte Interamericana acabam tendo um papel fundamental em vocalizar ou amplificar a voz dessas minorias que não encontram esse eco nas instâncias majoritárias, muitas vezes. Então, Siddhartha, eu queria fazer um esclarecimento, pedir um esclarecimento rapidamente para o senhor. Para quem está em casa, deve estar se perguntando, mas se alguém vai até a corte pedir ajuda por causa de uma violação e, de repente, aquele país, a pessoa nacional de um país que simplesmente não aderiu, ela não pode ter nenhuma interferência nesse caso? Vamos lá. Como ela primeiro busca a Comissão Interamericana e todos os países do sistema interamericano são membros da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos acaba tendo esse papel de intermediação entre qualquer dos 35 estados da América. A comissão. Agora, o caso só vai poder ser levado à corte nos países que aceitaram essa jurisdição, que são 21. Então, os Estados Unidos, o Canadá ainda não aceitaram. A gente vê que tantas questões de violações pelo mundo, será que a corte ela ainda é pouco demandada para essa capacidade, essa possibilidade que existe? Ela é pouco demandada, doutor, na sua opinião? Veja, eu acho que a gente precisa avançar muito nesse aspecto. Ela poderia ser mais demandada, mas tem restrições também de orçamento, de pessoal. Aqui no Brasil, a gente ainda tem um trabalho escasso, por exemplo, de clínicas de direitos humanos. Quer dizer, teve a clínica da UERJ, com o professor Daniel Sarmento, que foi precursora. Lá na UFRJ, a gente criou a Clínica Interamericana de Direitos Humanos, justamente para estimular a ampliação desse acesso à justiça e o diálogo com essas organizações. Quer dizer, a gente vai organizar um evento em parceria com a OEA, trazendo o curso de Direito Internacional lá, na Faculdade de Direito, Nacional de Direito da UFRJ, lá no Rio de Janeiro. Então, assim, é um trabalho de educação em direitos humanos para também esse acesso à justiça. Agora, a gente não precisa pensar só no avanço em termos quantitativos nessa jurisprudência, porque cada caso é emblemático de uma série de outros. Então, a ideia é muito mais que aquela decisão da Corte sirva como uma espécie de meta-decisão e que seja internalizado pelos órgãos executivo, legislativo, judiciário, e que sirva para resolver aquele problema. Por exemplo, a gente teve em 2008 o que vem se chamando de um super caso da Corte, porque ele reuniu 4 casos envolvendo estabelecimentos de privação de liberdade. Então, o caso do Instituto Plácido Sá Carvalho, e 4 outros estabelecimentos, Pedrinhas. Então, a ideia é que você gere essa repercussão. Sá Carvalho é Bangu, né? Bangu. Lá no Rio de Janeiro. No Rio. E o que é interessante da Corte é que cada caso não só chega, condena e decide e acabou. Ela monitora efetivamente cada caso até que aquele direito esteja em patamares de cumprimento de respeito satisfatórios. Então, tem supervisões de cumprimento de sentença, tem medidas provisionais para casos de urgência. Então, a gente pode pensar que o Brasil tem mais ou menos 15 casos, 16, 17, é pouco. Só que cada caso desse, muitas vezes, foi reiterado durante 10 anos, até que o Estado cumpra, mude sua legislação. Então, o impacto é muito mais profundo do que se fosse só uma decisão sem esse monitoramento. E isso é algo que a gente tem muito a aprender com o direito internacional para melhorar o nosso direito constitucional como um todo, porque a legislação ainda prevê poucos mecanismos de monitoramento, pelo menos no Brasil. Ótimo.
Doutor Siddhartha, muito obrigado por vir aqui compartilhar suas ideias. Parabéns pelo trabalho, viu? Nós agradecemos que o senhor tenha vindo aqui. Muito obrigado, doutor Roberto Daledoni, doutor Alonso Freire. Muito obrigado também por virem aqui, aceitarem discutir o tema. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo. Fique em paz. Tchau.